Vamos lá, vai se formando o Flamengo para a temporada de 2026. Quem sabe pode ser o atacante da próxima temporada. Chega junto, amigos rubro-negros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy e nesse vídeo aqui nós vamos falar de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que o Flamengo está interessado e prepara uma grande proposta para tentar tirar o artilheiro do seu atual clube. O clube mineiro vai entrando ali numa negociação com o Flamengo e a gente vai falar de cifras muito altas. Vamos passar por esse atacante, de que forma ele joga, qual a sua característica e o principal. Como ele atuaria nesse Flamengo do Felipe Luiz? Pois está confirmado, galera. O Flamengo agora há pouco, nessa manhã, já confirmadíssimo, renovação de contrato do Felipe Luiz para 2027. Ora, ainda fica mais fácil para a gente agora conseguir prever e conseguir fazer as nossas análises sobre contratações, sobre jogadores, sobre interesses do Flamengo. Afinal de contas, haverá uma continuidade e a expectativa do Flamengo 2025 é que o Flamengo ainda possa se qualificar e ser ainda melhor em 2026 e, quem sabe, possa vir a repetir os mesmos resultados. Então, Felipe Luiz segue no Flamengo, contrato até 2027. Então você pega o time do Felipe Luiz de 2025, a ideia do Felipe Luiz e agora com o Caio Jorge, como isso pode funcionar. Então chega junto, amigo rubro-negro, vamos falar sobre esse atacante, deixa o seu like, deixa sua curtida, sem enrolação, papo reto, direto, objetivo e claro, para você reconhecer e saber como as coisas funcionam tendo o Caio Jorge, quem sabe, nesse time do Flamengo. Vou mostrar aqui para vocês, para começar, Vocês lembram que eu falei do Tati Castellanos, atacante, né, da Lazio? E eu falei algumas características. Algumas dessas características do Tati Castellanos, elas são repetidas e elas combinam muito com o Caio Jorge, que tem um perfil muito parecido. Que perfil é esse? Nos últimos anos, o futebol acabou aparecendo, né, um perfil de um atacante, de um centroavante, que ele tem velocidade em aspas, de ponta, mas ele não é ponta. Ele joga fora da área, mas ele não é um falso centroavante. Ele é um centroavante, ele tem a sua característica de centroavante, a sua posição é de centroavante, mas ele não é fixo. Ele é um jogador que é o camisa 9, mas ele não se sente confortável em ficar preso, segurando o zagueiro. Ele quer buscar as costas do zagueiro. Então, o Tati Castellanos é esse jogador. O Vitor Roque até, ele é esse jogador. E eu não estou falando de qualidade, tá? Eu estou falando de característica. O Caio Jorge é esse jogador. Marcos Leonardo é esse jogador. Gabigol era... No caso do Gabigol, a gente tem que falar do passado, né? Gabigol era esse jogador. São esses atacantes de ruptura, né? São esses atacantes de atacar as costas do adversário. O Caio Jorge é esse jogador e o Flamengo de 2025 pedia muito esse centroavante, né? Não somente o centroavante da área, mas o centroavante que pudesse atacar a área quando o adversário estivesse, né, tentando ali detendo um espaço e o Flamengo precisando fazer essa rotação um pouco mais rápida. Então, assim como o Tati Castellanos, o Caio Jorge é jogador de ruptura, que gosta de trabalhar por dentro, só que tem uma grande diferença, já que eu comecei esse papo falando sobre comparação, tá? O Caio Jorge trabalha mais pelo lado do que o Tati Castellanos, que é ainda mais centralizado. Mapa de calor do Caio Jorge, eu trago aqui para vocês, né, no Campeonato Brasileiro, tá? E ele, né, fez 33 jogos, você vê, né, muita participação dele por dentro, lá, né, naquela espaço do centroavante, mas também muita participação pelo lado direito. E você vai entender, porque eu vou mostrar aqui para vocês alguns trechos de alguns lances do Caio Jorge que fica importante do período sem bola, recuperação do Cruzeiro, o Cruzeiro organizando, o Cruzeiro transitando e qual a o posicionamento dele. Então, por isso que você vendo esse mapa de calor, você vai, aquele lance que o Godoy mostrou é puramente, né, o reflexo daquele mapa de calor. E esse aqui é um outro mapa de calor, temporada 24, é um pouco mais fixo, né, pois com o Leonardo Jardim ele tinha mais essa liberdade e você vai entender a maneira, né, com que ele trabalhava. E aí, lá como centroavante, mas não diferente, ele continua, né, pelos lados, continua tendo essa participação. O Caio Jorge é um jogador de 23 anos. Essa vitalidade física é vista nitidamente no jogo dele. Sem bola, transição, velocidade, é um jogador que tem essa explosão e o Cruzeiro acabou utilizando bem essa explosão do Caio Jorge, né? Só passou o recado para vocês, que é muito importante, para você não esquecer de aproveitar o nosso cupom Godoy lá na GoCase.
tá? Você pode aqui, ó, produtos oficiais do Flamengo, como por exemplo essa minha capa do celular, tem copo térmico, garrafas térmicas. Então, você pode personalizar com o seu nome, o link está na descrição do vídeo, está no nosso comentário fixado, e aí você aproveita os descontos com o nosso cupom Godoy, aproveita lá o carrinho com produtos oficiais do Flamengo, tá bom? E aí, rapaziada, isso aqui eu acho que mostra bem o que é o Caio Jorge, tá? Como é que o Cruzeiro trabalhava sem bola na temporada passada, né? Leonardo Jardim, concluída. 4-4-2, assim como o Flamengo. Então a adaptação sem bola, ela é praticamente a mesma. No período que o Cruzeiro trabalhava no meio de campo, fazendo bloco médio, é igual ao Flamengo, 4-4-2. Por que o Caio Jorge tem tanta ação pelo lado direito? Porque ele no 4-4-2 trabalhava mais pelo lado direito e no 4-4-2 ele era o segundo lado direito. Lado esquerdo, o Matheus Pereira. E aí por isso que ele fica naquele setor. Esse lance aqui, ele exemplifica bem, né? O Cruzeiro está sendo atacado, há a recuperação de bola e aí é aquilo, né? O Caio Jorge era esse gatilho de saída. Embora ele seja o centroavante, não impede dele colaborar defensivamente e o mais importante, quando estiver com o seu time com a posse da bola, ele vai ser aquele jogador que te vai garantir uma velocidade numa corrida de 30, 35, 40 metros nessa transição. Então você também ganha um atacante para essa situação do jogo. E aí o Caio Jorge foi lá, né, usando a velocidade dele, conseguiu e participou diretamente, por isso a importância. É importante a gente falar uma coisa também, tá? O Caio Jorge de hoje, né, desse ano de 2025, com 23 anos, fazendo, né, mais de 20 gols no Campeonato Brasileiro, artilharia, é o Prime Caio Jorge. Então tem isso, tá? E aí é para um outro assunto que depois eu quero falar com vocês, que é sobre a questão da precificação. E outra coisa, além disso, da carreira do atleta, o Cruzeiro está negociando o seu principal jogador da temporada. Foi ele. O Caio Jorge foi o principal jogador da temporada do Cruzeiro. O atleta de maior impacto na competitividade do Cruzeiro. O Cruzeiro, nos seus melhores momentos de competitividade, era gol de Caio Jorge, participação de Caio Jorge, assistência de Caio Jorge. Então não é qualquer jogador que está sendo negociado, né? No caso do Flamengo, não foi em qualquer jogador. Foi um do principal jogador da equipe do Cruzeiro, tá? Período sem bola, já que eu estou falando do período sem bola, eu quero trazer isso aqui para vocês, que é aquilo, né? A vitalidade do atleta, que entendeu, compreendeu qual é a ideia do seu treinador, e pressão, né? Um jogador que ajuda também nessa pressão, e aí você está vendo uma perseguição, né, ali do Caio Jorge, e aquilo, mostra essa vitalidade. Eu acho que fisicamente está muito bem. O Caio Jorge está muito bem fisicamente, não é um jogador que vai ficar estático, não fica parado, ele mostrou ser bem produtivo e bem proativo para o time do Cruzeiro, também sem bola, quando o Leonardo Jardim tinha essa ideia de ser mais pressionante. Uma opinião, tá, sobre o Cruzeiro e sobre o Leonardo Jardim ao longo da temporada, teve um momento da temporada que o Leonardo Jardim me parece ter mudado um pouco a chave e fez um Cruzeiro esperando no bloco médio para usar mais essa velocidade, não sendo tão pressionante como começou no início, tá bom? Aproveitando que eu estou trazendo o Caio Jorge nessa característica de transição, né, que fala-se muito pouco e até sobre a importância, aqui eu mostro para vocês uma arrancada, né? Num jogo contra o Botafogo, é novamente a arrancada dele, então bate muito com aquilo que eu mostrei para vocês do mapa de calor, pois ele vem pelo setor, pelo lado direito, e aí é aquilo, né? Tá arrancando, tá participando, tá fazendo, né, esse sprint, né, essa explosão, explorando as costas do adversário, né? Então, mais uma vez. E eu quis trazer esse lance, pois é da característica. Afinal de contas, você é um centroavante, você vai precisar trabalhar de costas, né? Você vai precisar fazer a retenção. E aí, o que o Caio Jorge apresentou nesse Campeonato Brasileiro? E nesse lance aqui, que eu mostro para vocês, se não me engano, é contra o Juventude, no estádio do Mineirão, no jogo do Cruzeiro, ele vai receber essa bola longa, ele consegue sustentar o zagueiro, mas aí é o giro, né? Porque o Caio Jorge é jogador para essa explosão. Ele vai fazer esse giro, e aí é aquilo, né? É o jogo dele, encarar o gol, buscar essa verticalidade com a velocidade, ter um companheiro próximo facilita, sem sombra de dúvidas. Nossa, isso então eu acho que fica muito claro. O Caio Jorge de 2025 e o Flamengo de 2025, eles se combinam demais, eles se casam demais. A ideia do Flamengo no histórico ano de 2025 casa muito com o que esse atleta fez no ano de 2025, mas demais, pelas características. E quando você pega o que foi apresentado e principalmente qual é a ideia do seu treinador, o Felipe Luiz ter um Caio Jorge, eu digo um Caio Jorge, porque
porque eu estou dizendo de um atacante com essa característica. É tudo que o Felipe Luiz quer. Então, um exemplo, o Flamengo não consegue tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, mas o Flamengo vai e consegue, um exemplo, um Marcos Leonardo. A especialidade desse cara é tão específico a questão que combina muito, tá? Então é mais um jogador, mais um atacante que a gente está falando de ele é diferente do Pedro, ele é diferente dos pontas do Flamengo, é uma outra característica, mas que combina e que tem um encaixe muito daquilo que a gente vê real do que é o Flamengo, do que o Flamengo aplica no seu jogo. Ao longo aí dessa negociação eu vou trazer para vocês as informações, a gente está falando de cifras bem altas, e aí tem muita, como tem do Felipe também, né? Aquelas negociações, aqueles valores desencontrados, aquela fofocada e tal. A gente vai trazer a proposta inicial, a gente fala entre 25 a 30, e aí o Cruzeiro sinaliza querendo praticamente o dobro, o que obviamente iria ser um impeditivo, mas enfim, a gente vai trazer, a gente vai debater bastante sobre esse interesse do Flamengo e vou trazer ainda mais características. Caio Jorge e Arrascaeta jogando juntos. Quero trazer para vocês, importante, tá? Seria Pedro e Caio Jorge. Muda bastante para o Pedro, tá? Mas eu vou trazer aí ao longo dos próximos vídeos. Então, amigos rubro-negros, não se esqueçam, todos esses produtos que vão passando aqui, ó, que essas camisas são todas oficiais do Flamengo, pode comprar com segurança e, claro, você comprando, você ainda também ajuda aqui ao nosso canal, tá bom? Grande abraço, deixa o seu like, deixa a sua curtida, você que ainda não está inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, irmão, pois período de novidade, você ativando o sininho, você vai ser um dos primeiros já a receber a nossa notificação. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, grande abraço e valeu!